E se o seu cansaço não fosse apenas falta de organização, disciplina ou força de vontade? Se ele tivesse relação com a forma como o capitalismo faz você enxergar a sua vida? Para o filósofo Byung-Chul Han, a gente vive numa sociedade em que não basta cumprir ordens, nós somos incentivados a produzir mais, melhorar mais e nunca parar. O problema é que quando a cobrança vem de dentro, fica difícil perceber que também estamos sendo explorados. Sim, é possível dizer que a sociedade do cansaço está profundamente ligada ao capitalismo contemporâneo, especialmente ao neoliberalismo e à ideologia de produtividade permanente. Mas essa relação não acontece apenas porque as pessoas trabalham muito. O ponto principal é que o sistema atual não exige apenas força de trabalho, ele exige disponibilidade, criatividade, iniciativa, flexibilidade, desempenho e constante aperfeiçoamento. A pessoa não é pressionada somente a cumprir ordens, ela é também incentivada a transformar a própria vida em um projeto de produtividade. Ao falar sobre a violência neuronal, Han apresenta uma diferença importante entre dois tipos de sociedade. De um lado, temos a chamada sociedade disciplinar. Ela funciona principalmente por meio de regras, proibições e ordens externas. A lógica é: você não deve, não pode fazer isso, não pode ultrapassar determinado limite, precisa obedecer e precisa seguir normas. Neste modelo, existe uma autoridade claramente identificável, uma instituição, um chefe, uma escola ou um Estado. Mas segundo Han, a sociedade contemporânea funciona cada vez mais por meio de outra lógica, a sociedade do desempenho. Aqui a frase principal não é mais você deve, ela é você pode. Você pode ser mais produtivo, você pode alcançar seus objetivos, você pode empreender, você pode melhorar a sua vida, você pode transformar a sua vida. À primeira vista, isso parece liberdade, mas existe uma pressão escondida nessa ideia. Se você pode, então você deve conseguir. E é justamente aí que aparece uma das críticas mais importantes de Byung-Chul Han. As pessoas acreditam que são completamente livres para escolher, mas acabam submetendo-se voluntariamente a metas, prazos, resultados e padrões de sucesso. Ninguém precisa necessariamente obrigá-las o tempo todo. Elas próprias passam a se cobrar. Eu deveria ter produzido mais. Preciso aproveitar melhor meu tempo. Tenho que melhorar minhas habilidades. Não posso ficar para trás. Todo mundo está evoluindo, menos eu. A cobrança não desaparece. Ela apenas muda de lugar. Antes vinha principalmente de fora. Agora também passa a existir dentro do próprio indivíduo. A relação com o capitalismo acontece porque o sistema precisa de indivíduos cada vez mais produtivos, mais competitivos e mais disponíveis. O tempo precisa ser aproveitado, a criatividade precisa gerar resultado, o corpo precisa ser otimizado e a personalidade pode ser transformada em uma marca. A carreira precisa sempre estar evoluindo, até o descanso começa a ser tratado como uma ferramenta para voltar a produzir melhor. Neste contexto, o indivíduo começa a tratar a si mesmo como uma empresa. Ele administra o próprio corpo, o próprio tempo, a própria imagem e a própria carreira com o objetivo de aumentar o seu desempenho. É como se cada pessoa se tornasse responsável por gerenciar a própria existência como um negócio. Essa é uma das teses mais fortes de Han. O sujeito contemporâneo é, ao mesmo tempo, explorador e explorado. Ele é explorado porque está submetido a uma lógica que exige cada vez mais produtividade, mas também se torna explorador de si mesmo. Ele trabalha além do limite, responde mensagens de trabalho fora do horário, transforma o descanso em planejamento, converte momentos de lazer em oportunidade de crescimento. E muitas vezes faz tudo isso acreditando que está apenas exercendo a sua liberdade. Quando existe um chefe pressionando, é mais fácil você perceber o conflito. Mas quando a pressão parece vir de dentro de nós, podemos acreditar que o problema é simplesmente falta de disciplina ou falta de esforço. A lógica do desempenho também transforma o fracasso em uma responsabilidade exclusivamente individual. Se algo dá errado, a pessoa não necessariamente questiona as condições sociais, econômicas ou profissionais em que ela está inserida. Ela, em vez disso, pensa: eu não me esforcei o suficiente, preciso me organizar melhor, preciso ser mais eficiente, preciso estudar mais, preciso melhorar a minha produtividade. É claro que organização e esforço podem ser importantes, mas o problema
aparece quando toda dificuldade é interpretada como falha pessoal. Nesse caso, os problemas estruturais são transformados em culpa individual. A pessoa não está apenas enfrentando uma situação difícil, ela passa a acreditar que é a própria causa do fracasso. Para Byung-Chul Han, as doenças como burnout, depressão e transtornos relacionados à atenção podem ser compreendidos dentro dessa sociedade do desempenho. Isso não significa que todas as condições tenham uma única causa. Seria errado reduzir problemas psicológicos complexos a uma explicação não tão simples. Mas Han chama atenção para uma dimensão social do sofrimento. O problema não é apenas trabalhar muito em uma atividade específica, é a impossibilidade de interromper a cobrança. Mesmo quando não estamos trabalhando, continuamos planejando, respondendo mensagens, estudando, acompanhando outras pessoas e tentando nos aperfeiçoar. O corpo pode estar parado, mas a mente continua funcionando como se estivesse em uma competição permanente. Descanso deixa de ser descanso, ele vira preparação para produzir novamente. As redes sociais intensificam ainda mais essa lógica. Estamos constantemente expostos ao desempenho dos outros. Vemos pessoas trabalhando, viajando, estudando, treinando, empreendendo e alcançando resultados. Mas raramente vemos o processo por completo. Vemos os resultados selecionados e começamos a comparar a nossa vida real com o melhor momento apresentado por outra pessoa. A sensação de estar atrasado aumenta, mesmo quando estamos avançando. Parece que não é o suficiente. Não precisamos que alguém nos diga que estamos perdendo. A própria comparação já faz esse trabalho. Podemos resumir a relação entre a sociedade do cansaço e o capitalismo contemporâneo da seguinte forma. O capitalismo busca o crescimento e produtividade contínuos. A sociedade do desempenho transforma essa exigência numa cobrança individual. O indivíduo passa a competir, produzir e se aperfeiçoar sem interrupção. O tempo de pausa diminui, a disponibilidade aumenta. O resultado pode ser o esgotamento físico e mental. O cansaço, portanto, não é apenas uma questão individual. Ele também pode revelar como a sociedade organiza o trabalho, o tempo e o valor das pessoas. Mas é importante fazer uma ressalva. A crítica de Byung-Chul Han não significa que todo esforço, ambição ou desejo de crescimento seja negativo. O problema não está em querer melhorar. O problema aparece quando a produtividade se torna a principal medida de valor de uma pessoa. E aonde é que a produtividade é a principal medida de valor de uma pessoa? Quando descansar parece culpa, quando não produzir parece fracasso, quando a vida inteira é organizada em torno de metas, resultados e desempenho. Nesse momento, a liberdade pode se transformar em autocobrança e a autonomia pode se transformar em autoexploração. Então, é possível dizer que a sociedade do cansaço está atrelada ao capitalismo? Sim. Para Byung-Chul Han, o capitalismo contemporâneo não explora apenas por meio de ordens externas. Ele também funciona fazendo com que as pessoas internalizem a exigência de produzir, melhorar, superar a si mesmas continuamente. O indivíduo acredita que está livre, mas ao mesmo tempo sente que nunca pode parar. E talvez essa seja a grande pergunta deixada por Han. Estamos realmente escolhendo como viver ou aprendemos a cobrar de nós mesmos aquilo que o sistema espera? Se essa reflexão faz sentido para você, deixa aí nos comentários. Você sente que vive em uma sociedade que exige desempenho o tempo todo? E se quiser continuar refletindo sobre filosofia, trabalho e sociedade, se inscreve no canal e assiste o outro vídeo lá, Violência Neuronal.